Sejam todos muito bem-vindos ao Pode Ser, o seu podcast semanal de toda quinta-feira. E oficialmente estamos dando o nosso pontapé inicial ao primeiro episódio. Eu sou Tátia Makiyama e aqui ao meu lado, com vocês, Anne Oliveira. E esse é o Pode Ser, o seu podcast oficial de Santa Terezinha de Itaipu. E já vamos começar aqui agradecendo aos nossos patrocinadores, não é, Tátia? Vamos. Agradecemos a Nani Pizzas, Renata Serafim, Mecânica do Gilson Delírios Moda Íntima e Karen Kenzie, Podologia. E vamos receber aqui já a nossa convidada, né, Tátia? Sim. Ela é mãe, Mulher, esposa, filha. gestora. Com vocês, Carla Galendi. Gente, obrigada pelo carinho. É uma honra poder estar estreando esse podcast, o Pode Ser, aqui em Santa Terezinha de Itaipu, para que a gente possa estar inspirando, para que a gente possa estar incentivando as nossas mulheres itaipuenses, as nossas empreendedoras, para que nós possamos estar colocando sempre hoje esse papel fundamental que a mulher tem em todas as etapas da vida, em todas as áreas que pode estar atuando também. Parabéns, Tátia, parabéns, Anne, pela iniciativa. Um agradecimento especial a todos os patrocinadores que têm acreditado nesse projeto também, que eu tenho certeza que vai ser de grande sucesso. Maravilha. Nós que agradecemos, né, Muito Tátia? obrigado pela presença. E que venham mais patrocinadores, né? Curtindo o nosso podcast, nosso Pode Ser. E, Carla, vamos começar aqui já, né? As curiosidades sobre você, sobre sua vida, seu pessoal, porque atrás disso tudo ninguém conhece, né? Vamos lá? Vamos. E já de curiosidade, a gente quer saber como que você consegue arrumar tempo para sua estética, para os seus cuidados pessoais. Nós precisamos nos adaptar, né? Eu tenho uma vida bastante corrida, já há bastante tempo, né? Eu comecei a trabalhar com meus 13 anos, né? Sou mãe, eu tenho um filho de 14 anos. E dentro dessa rotina nossa, dessa correria que sempre é, a gente tem que estar se adaptando. Por exemplo, assim, eu mesmo que faço minha maquiagem, eu mesmo que arrumo o meu cabelo, e já aconteceu episódios de pessoas perguntarem: nossa, mas você tá sempre maquiada, você consegue sempre passar no salão antes de ir a um evento? É claro que existem aquelas ocasiões, né, que Especiais, você vai, arruma o cabelo, faz uma maquiagem, né? Mas hoje eu me viro em tudo isso. Eu cuido do meu cabelo, acabei nos últimos 3 anos deixando de ser loira, que eu fui loira por 20 anos. Uau! Né? E até por conta dessa correria, então às vezes já tava aquela raiz, que meu cabelo é castanho escuro, já tava aquela raiz mais escura, aí não tinha tempo, né? Então a gente tem que estar sempre apresentável, tanto para a nossa população, e hoje nós representamos toda a nossa população itaipuense. Então, dentro dessa correria, a gente consegue sim sempre organizar para fazer um skincare, que mulher tem que se cuidar. Eu sempre falo que se eu pudesse deixar uma mensagem para Carla dos 13, 14 anos, eu ia falar: Carla, use protetor solar. Nós precisamos atrelar, faz o skincare, os cuidados, fazer porque não é só passar maquiagem, né? Exato. E tirar ela depois. Tirar a maquiagem depois, então cuidar da pele, deixar a pele respirar. Porque com o passar dos anos, a gente vai vendo a necessidade de todos esses cuidados de rotina, né? Mas então é possível conciliar a minha unha mesmo, como a minha primeira profissão foi de manicure. Se eu não consigo alguém para fazer a minha unha, eu mesmo me viro. A minha unha que eu fiz aqui ontem fui eu mesmo. É o se vira nos 30 então, mesmo, a gente né? consegue se virar nos 30 para a gente poder dar conta hoje também de toda essa estruturação que é necessária. Então, se tem que acordar mais cedo ou se tem que dormir mais tarde para que isso seja possível, a gente sempre consegue dar um jeito. Não, você falando isso, eu tinha o cabelo muito longo, né? Então, tava muito difícil para cuidar, porque nós temos que se maquiar, tem que levantar mais cedo, arrumar o filho, levar ele para a escola, vir trabalhar e vir apresentável trabalhar, porque você também não quer atender os teus pacientes, no meu caso, meus pacientes, com que eles merecem, bem apresentável. E aí eu falei assim: não dá mais esse cabelo comprido, porque eu fico horas cuidando, tratando, fazendo máscara. Por trás de tudo, tem mais ainda um caminho muito longo. Às vezes nessa vida corrida, algumas renúncias você tem que fazer para você conseguir otimizar o tempo, né?
Então, para mim, hoje, voltar à minha tonalidade natural do cabelo foi mais hoje pela falta mesmo de tempo para você dedicar para estar ali a cada 20 dias no salão. Mas tá fazendo a linda raiz. igual, né? E daí Estamos se hoje o amando igual. problema só é os branquinhos, né? E daí você tem que... Mas hoje os verdade. branquinhos existem tantos meios, né? Existe um pozinho que você passa, Verdade. que tampa, dá Tem para aquele esperar spray, até o próximo. aham. Exato. E olha, Carla, eu também fui loira por quase 20 anos. Olha, gente. Uma curiosidade aqui sobre mim. E realmente eu super entendo isso, porque eu deixei de ser loira justamente por isso. Porque é muito tempo empenhado, né? Uhum. E realmente nós temos que buscar outros caminhos ou fazer renúncias. E eu renunciei ao meu louro, mas E eu é difícil, né? confesso que eu morro de saudade. Você Eu também? morro de saudade também, mas hoje eu sempre digo que eu não volto mais. É talvez assim um moreno iluminado, Sim. né? Mas eu não voltaria mais, porque a gente vê a qualidade do fio, o quanto que muda o teu cabelo, né? O cabelo fica mais encorpado também. Então, eu não voltaria, mas eu tenho saudades e na época mesmo foi uma decisão bastante difícil. Dá uma saudade, né? Pra mim também foi muito difícil. Carla, e aproveitando aqui, eu gostaria também, né, de saber, e atividade física? Como que você faz? Como Dá alinha tempo, tudo alinha isso? tudo isso? Qual que é a sua atividade física preferida? Um esporte, alguma coisa. Hoje ela entra também hoje dentro desse regramento na nossa Nessa rotina. Que nós toda a rotina precisamos ter, sua, né? você tem. Inclusive, eu parei minha atividade física da época da FESPOP, eu preciso voltar, eu não voltei ainda, eu já estou me organizando para a próxima semana. Logo depois da FESPOP, peguei uma gripe forte, ainda tô com um pouco de tosse, então na próxima semana eu quero voltar. Mas a atividade física, ela dá disposição, ela dá energia para você enfrentar e contornar todos os desafios do dia a dia. Ela faz bem para a mente, ela faz bem para a alma. Então, assim, só tem benefícios. Só. E como que eu concilio, né? Agora que eu vou retomar as minhas atividades físicas. É às 6 horas da manhã. 6 horas da É manhã. o único horário disponível. Até porque o meu ritmo de trabalho é muito puxado. Eu sou uma das primeiras a chegar na prefeitura e sou uma das últimas a sair. Então, eu trabalho todos os dias até Tem que 8h30, dar exemplo. 9 horas da noite. Às vezes, a gente toca até as 10 horas da noite. Sábado, domingo, porque ser prefeita não é das 8 ao meio-dia, de 1h30 às Sim. 5h30. Então, você tem todo um planejamento estratégico do município para coordenar também. Mas é essencial hoje, no nosso dia a dia, nós atrelarmos que seja uma caminhada que nós conseguimos organizar, ou que seja você ter uma esteira, então, na sua casa, poder fazer 1 hora de caminhada, sabe? Ou que vá passear com os pets, que você já acaba tendo qualidade de Sim. vida. Tem Junto em tantas família praças também. aqui, né, na cidade. Exatamente, nossa cidade hoje é dotada de praças, né? Então, temos as praças que ficam abertas aí durante todo o horário, que Sim. não fecham, as outras que fecham às 22 horas, mas 6 horas da manhã já está aberta também para essa prática. Então, não é necessário somente ir, né, para uma academia. Então, hoje nós temos uma série. Temos as atividades esportivas hoje também na nossa Secretaria de Esportes. Nós temos as Verdade. atividades para as mulheres, que a gente tem o vôlei E feminino à noite nas também. praças também tem os aparelhos, né? Na praça tem os Então não aparelhos tem também. desculpa, pessoal. Não tem, mulheres. Não tem que fazer. E não só isso, né? Como a gente sai realizada depois do treino, com mais ânimo, com mais vontade de ir atrás, assim, no dia, né? Fica O difícil é você ir. É. Depois que você foi e começou, você já vê a disposição que dá. Aham. O E primeiro passo é o mais difícil, né? E aquele treino mental, né? Eu vou conseguir. Todo dia você tá lá treinando, colocando isso na tua mente, porque é um obstáculo, né? Só de você ir, não é que o treino começa às 6 horas, a gente vai acordar às 6 horas, gente. Exato. É 5h30, é 5 horas da manhã. Tem todo um preparo. Tem todo ou um você preparo, vai tomar um pré-treino, ou você tem que comer alguma coisa antes. Eu, no meu caso, antes de treinar, eu preciso Você comer come? alguma coisa antes, Eu porque tenho- senão eu passo mal no treino. Eu tenho várias pacientes que fazem jejum. Você é um caso que Eu não tem que consigo, comer. Eu não consigo. Então a minha tu tem que pressão levantar baixa. 1h30. Sim, eu levanto 5 horas da manhã até você organizar toda a rotina, porque eu tenho meu filho que estuda de manhã também, então eu já consigo deixar as coisas dele já organizadas antes de eu ir para academia, porque quando a gente chega, daí é aquela loucura, né? É. 7 horas da manhã, você termina de organizar para o filho ir para a escola e já tem que se organizar para ir para o trabalho às 8 horas E da o manhã. dia voa, né? E o Cada dia dia voa. mais, E o dia os voa. dias estão curtos para Exatamente. tantos compromissos, né? Uhum. E, Carla, conta para nós aqui agora um pouquinho da sua trajetória pessoal e profissional.
Então, a Carla hoje tem 42 anos de idade, eu tenho a mesma idade de Santa Terezinha de Itaipu. Uau, que legal. Eu sempre morei em Santa Terezinha de Itaipu, tanto que eu sou um pouquinho mais velha que a cidade foi emancipada em maio, eu sou de janeiro. Você nasceu aqui? Eu nasci aqui, Uhum. eu nasci aqui, na época ainda era distrito de Foz, né? Então são 4 meses de diferença da Carla para Santa Terezinha Nossa. de Itaipu. Sempre estudei aqui em Santa Terezinha de Itaipu. Eu iniciei meus estudos no Carlos F. Coimbra, estudei lá do pré até a 8ª série. Tinha que na pré época, lá? Sim, na época sim. Na Do época que eu prézinho. estudei lá, era da 6ª série pra cima. Isso, hoje também, né? Hoje o ensino fundamental, ele tá as séries iniciais, tá no Isso. municipal, né? Aham. Mas naquela época não, Carlos F. tinha Que desde legal. o pré até o 8º, hoje vai até o 9º, Aham. né? Eu fiz técnico em contabilidade no meu nível médio, né? Aqui em Santa Terezinha de Itaipu também, estudei no Cenecista Flávio Dalbó. Fiz faculdade na Unifoz, eu sou formada em administração com comércio exterior. Comecei a trabalhar bem cedo, como eu disse antes. Eu tinha uma tia que morava no fundo da minha casa e ela era manicure. E ela me ensinou a fazer unha. Que legal. Por isso você sabe fazer as unhas. Exato. E daí, como que começou a acontecer? Eu tinha minhas amigas que tinham suas mães. Aí, no sábado de tarde, eu pegava minha bicicleta, eu ia na casa de uma, fazia a unha da amiga, daí já fazia a unha da mãe, às vezes da tia. E isso era uma fonte de renda Tudo também. de pé? De bicicleta. De bicicleta? De bicicleta, exatamente. Só com a malinha aqui. A malinha ali do lado. Aí, Ia. eu me lembro até hoje que na época, assim, a gente cobrava R$2 o pé. Ah, R$1 R$2? a mão. Nossa. E R$1 faz muito tempo, né? Faz muito tempo. Mas às vezes eu conseguia fazer numa tarde 3 mãos, 3 pés. Então, às vezes era a renda que você tinha, né? Claro, para poupar e para suprir as suas necessidades também. Né? Empreendedora nata. Exatamente. Aí, logo depois, eu continuei fazendo unha um bom tempo ainda, porque nos finais de semana, nos sábados, eu conseguia ir conciliando. E naquela época, daí, a gente já fazia as unhas decoradas, sabe? Eu sabia fazer a decoração das unhas. Por também. R$2? Sim, tirava Você ainda tem cutícula. horário? Hoje eu só não tenho tempo, né? Não tenho horário. E daí logo depois, com 14 anos, eu comecei a trabalhar num telemensagem que tinha aqui em Santa Terezinha. Que legal. Que naquela época era, Nossa, né? era Telemensagem, febre, Dia dos telemensagem. Namorados, Dia dos Aham. Pais. Você fazia ao vivo? Sim. Nas casas? Não. Era só por telefone. Ah, só por telefone. Aí a pessoa ligava, aí você colocava as fitas. Ah, eu quero fazer uma conquista de uma pessoa. Daí tinha aquelas que eram anônimas Sim. também, né? Aham. Aí a pessoa escolhia, você dava 3 opções de mensagem. Aí se era uma mulher, tinha a opção da voz feminina. Se era homem, tinha a opção da voz masculina. Aí a pessoa escolhia, fazia o pagamento. Aí você ligava. Oi, Tati, aqui é a Carla do Telemensagem. Olha, nós temos uma telemensagem para você. Você pode ouvir? Aí a pessoa Posso. perguntava, mas de quem que é? Olha, a pessoa não quis se identificar, né? Ou talvez, olha, a mensagem é de tal Sim, pessoa. a minha mãe amava receber essas Sim, telemensagens. gente, era uma febre. Era o muito telefone legal. não parava Ama, né? de tocar. Aham. Se chegar uma em E na casa época, agora. esse telemensagem era da Geusa, que é a filha da dona Anitta, do cartório, né? Que a Geusa sempre nossa, morou aham. fora. Aí foi um dos investimentos que ela fez Sim. naquela época. E daí tinha eu e uma outra menina, que daí eu trabalhava, acho que na parte da tarde, a outra menina trabalhava de manhã. Aí você trabalhava na telemensagem e fazendo unha. Também, daí isso E nos finais de estudando. semana. E estudando, né? Nessa época eu ainda estava eu estava naquela transição do Carlos Eve para o cenecista Flávio Dalbó, Sim. né? Estudando. Aí logo depois dessa fase, eu consegui um estágio no INSS. E, na verdade, foi o INSS que me abriu as portas para eu estar no município. Eu fiquei estagiando no INSS de 3 a 4 anos. Depois, eu fui para o escritório de contabilidade, que era dentro da minha formação em Foz do Iguaçu também. E depois, eu tive minha primeira oportunidade no município, que foi em 2002. Então, esse ano eu completei dia Nossa. 7 de março, 22 anos de 22 prefeitura. anos. Uau. E a minha primeira oportunidade no município foi como estagiária. Então, eu trabalhava na Secretaria de Assistência Social, atendia a nossa população fazendo encaminhamento de aposentadoria. E até hoje eu encontro com as pessoas e eles falam para mim assim, você lembra de mim? Você me aposentou. Então a gente criou um vínculo ali. Eu era conhecida como a Carlinha do social. A Carlinha que fazia aposentadorias. E essa trajetória foi de 2002 até 2008. Então foram 6 anos atuando na área social do município, acompanhei o desfavelamento que aconteceu aqui no nosso município também,
todas as famílias em vulnerabilidade, participei de várias ações hoje humanitárias nos bairros do município também. Então, todo esse envolvimento, assim, trouxe uma experiência e um olhar incrível. Sempre falo muito da empatia que a gente tem que praticar no nosso dia a dia, e é incrível, assim, toda essa visão que me trouxe poder trabalhar na Secretaria de Assistência E Social. tu vê como tu foi tão importante, né? A pessoa lembrar de você anos atrás, por você ter aposentado ela. Na melhor idade mesmo, que como eu era do social na época, eu trabalhava todas as quartas-feiras no baile da melhor idade. Até hoje eles se recordam. Eu tenho imagens, tenho fotos disso, servindo lanche para os nossos idosos, sabe? Então foi incrível, incrível o trabalho que a gente fazia também do BPC, que é o benefício de prestação continuada, tanto para o idoso quanto para o deficiente físico. Para isso, você falando, você incentiva as mulheres que acham que, eu só sou uma vendedora, eu só sou isso. Não, gente. Eu falo para minhas pacientes aqui sempre, se você não for trabalhar, você é uma peça muito importante. Eu aposto que todo mundo vai ficar. Por que fulana faltou? Porque eu preciso dela. Você não precisa estar igual passando na TV, né? Como que a gente pode dizer? Uma famosa, né? Não. Acho que onde você está, o seu lugar é importante. Claro que sim. E cada atividade que você tem, ela te abre um novo horizonte. Sim, Você vai conquistando, você vai criando novos espaços. E dessa minha época do social, tem assim tanta história, tanto que tem um menino que hoje a gente pode dar uma oportunidade para ele de estágio na prefeitura, que ele faz psicologia. Ele foi um dos primeiros atendimentos que eu fiz naquela época, que ele nasceu com hidrocefalia. E hoje, quando eu vejo, sabe, o adolescente, o jovem que ele se tornou, pela resiliência dele, pela busca dele, a gente vê que todo o nosso trabalho lá atrás teve um papel fundamental para que hoje ele tivesse uma qualidade de vida, para que ele buscasse, sabe, para que ele criasse esse novo ambiente para ele. E o mais legal, assim, nessa sua fala, Carla, contando toda a sua história, é que traz para as pessoas uma visão de que a Carla não nasceu na posição que ela está. Não. Ela tem uma trajetória, tem uma história, né? E isso incentiva as mulheres a olharem para si e falar, poxa, eu só sei fazer uma unha, eu vou ser manicure o resto da minha vida. Não. É uma oportunidade, né? E assim, e você sempre correr atrás. Eu, por exemplo, hoje meu pai é falecido, meu pai era caminhoneiro, a minha mãe dona de casa. Eu me formei em 2005. Eu terminei de pagar minha faculdade em 2015. Eu tinha FIES para fazer minha faculdade. Então, assim, não tinha condições financeiras, mas nem por isso eu deixei de buscar, deixei de lutar, né? Então, mesmo fazendo um estágio enquanto eu fazia faculdade, era aquele dinheirinho contado que você tinha o ônibus, né? E ajudar dentro de casa também. Sim. Então, assim, nunca desistir. Sabe? Você tem que saber, assim, eu sempre digo, né? Eu tenho muita fé, minha fé é inabalável. Então, Deus tem um propósito em tudo na nossa vida. Nós temos que ter fé, saber que Ele é a nossa base, a nossa estrutura, a nossa fortaleza, mas não ficar sentado esperando as coisas acontecerem. Por isso que é oração, né? É orar e entrar em ação. E agir. Você falando assim, você faz um filminho na minha cabeça. Na minha também. Porque para eu estar aqui nessa posição, eu tive que passar por tudo isso. Pegar ônibus, ficar embaixo de chuva, deixar filho com a mãe, com a avó, com a tia, para ir estudar e voltar, e cansada, e trabalhar também. É por isso que a família da gente é base, né? Porque você precisa ter todo o suporte. Às vezes, né, igual algumas dificuldades que a gente enfrenta dentro do município, né? A questão da dificuldade dos ônibus, né? E talvez a gente escuta assim, às vezes assim, mas ela não sabe, ela nunca pegou um ônibus. Gente, eu andei de ônibus todos os anos que eu trabalhei em Foz do Iguaçu. Então, a gente passou por tudo isso. Então, eu digo que hoje, estar onde eu estou, é importante eu ter vivenciado tudo isso. Certeza. De ter atuado muitos anos na ponta e saber hoje qual que é a dificuldade, qual que é a necessidade. Você tem um olhar diferente aí, né? Você sabe como a pessoa lá da população, vamos falar assim, dessa forma, o que ela está passando, porque eu também passei. Exato. Porque quando eu atendo uma pessoa, eu atendo ela como eu queria ser atendida. Em qualquer momento, por mais que seja uma pessoa mais simples ou do mais alto patamar.
Então, eu acho muito, muito importante E isso. é humildade sempre, Isso, né? Eu sempre aham. falo isso para minha equipe. Seja do menor escalão, seja um governador ou um presidente, nós devemos sempre atender a todos igual e exercer sempre empatia, que é a arte de se colocar no lugar do próximo. A gente nunca sabe o que a outra pessoa está Sim. passando, então por isso que sempre um bom dia caloroso, um sorriso aberto, Sim, um abraço, é o saber ouvir que é tão importante também, né? exatamente. Hoje as pessoas elas querem falar muito, mas pouco Poucas querem ouvir. querem ouvir, né? E muitas também querem ouvir aquilo que Querem ouvir, e aham. não que precisam. E às vezes ouvir, né? entender somente o que querem É, entender, aham. né? Então, o silêncio, às vezes, é a melhor opção para certas pessoas. E daí, ao longo desses anos, eu sou hoje funcionária de carreira do município, eu sou analista tributária, né? Aquela função chata hoje, totalmente técnica, né? Eu já trabalhei Sentadinha na ali, área que tem sei no como é. município. E nos últimos 2 mandatos que antecedeu esse meu mandato, eu fui chefe de gabinete do ex-prefeito Cláudio. E daí que veio toda essa vivência mais na prática de administração pública. Uma das minhas funções hoje naquela época, era cuidar do orçamento, era fazer articulação com todas as secretarias, de todas as ações, cuidar do planejamento estratégico da cidade, as ações que têm que ser desenvolvidas. Por isso que tem que ser uma mulher nesse cargo, entendeu? Porque é muita função, gente. É multifuncional. Nada contra vocês, mas as mulheres lidam muito melhor com as multifunções. E, Carla, como que você considera que deve ser a participação popular em um governo? É primordial, né? Hoje, assim, toda essa vivência que eu relatei para vocês é importante, né? De ter tido toda essa participação na Sim. comunidade também. E eu digo muito da presença hoje do governo em todos os bairros, na área rural do município, para você conseguir extrair sentimentos, para você realmente conseguir captar de uma maneira eficaz quais são os anseios, quais são as necessidades. Sempre falo hoje, né, que o nosso gabinete está de portas abertas, nós queremos cada vez mais ampliar o diálogo aberto com a nossa população, por isso que nós ouvimos muito presidente de associação de Saber bairro, ouvir é importante. né, os presidentes de conselhos e de órgãos de representatividade também, quando nós temos, né, uma obra para apresentar, mas aquela obra antes nós já ouvimos qual que era a necessidade, porque às vezes dentro de uma teoria, dentro de uma legislação, você pensa em fazer lá um investimento alto, mas talvez não vai impactar Não. a vida daquelas pessoas. Uhum. Às vezes é aquilo que você falou, implantar uma academia ao ar livre, implantar uma praça, como agora há pouco tempo nós implantamos 2 praças, que era uma reivindicação antiga dos pais do Santa Mônica, porque queriam um lugar tranquilo, um lugar seguro para suas crianças. Então aí houve a participação popular do bairro Santa Mônica. O bairro São Lourenço, que a Sim. cada 10 casas que eu visitei ao longo dos anos, 9 nos pediam um espaço hoje, né, seguro para que as crianças pudessem ter atividade física, que pudessem ter um lugar para brincar, que pudessem ter um final de semana para passar ali com as suas Eu famílias. levo muito meus filhos, eu falo meus filhos, mas é meus, tudo é meu. Quando eu saio com a criançada, eu levo muito, eu brinco com eles na praça. Eu uso muito as praças aqui de Santa Terezinha. Olha que Então, maravilha. a das flores é o que eu mais gosto. lindo. Domingos à Domingos noite é também. maravilhoso. Jogamos o pano na grama, fazemos piquenique, levo o livro para ler enquanto eles ficam brincando. Então, eu utilizo muito as praças, eu agradeço. Porque não é o lugar. É o lugar também, desculpa, querendo dizer assim, eu digo assim, tem pais que querem levar para o shopping, querem levar para algo onde tem gasto, mas não é isso. É a gente estar ali, em contato com A eles. conexão familiar que proporciona. Aham. E hoje nós precisamos pensar também naqueles pais que não conseguem levar para o shopping. Isso, Então, verdade. hoje, Santa Terezinha de Itaipu tem uma infinidade de opções de lazer gratuito e atrelado a isso ainda, nós trazemos mais eventos, né? Aham. Como que acontece na praia, o Brincando na Praça, que nós trazemos também. Então, todos gratuitos para proporcionar para todas as classes Isso. da nossa população ter esse É bem bacana. convívio familiar. Aham. A prainha também, né? Nossa, Nosso tá. cartão postal, né? Uma delícia ficar lá, Maravilhosa. fazer um churrasco. Quem é do churrasco? Eu sou do churrasco. Não, você sabe que eu me intrometo fazer churrasco, né? Olha, Eu acendo o Eu fogo, também. bota a carne assada. olha que maravilha. Eu também. Não espero por ninguém Não. para fazer um churrasco.
churrasco. Tá certo, você acordou naquele domingo com vontade de fazer churrasco e o marido Não tava quer, agora, eu vou lá e faço. Mas esse é o potencial da mulher Você também. vê, né? A gente quer se intrometer em tudo. Em tudo. Mas o marido agradece, porque às vezes ele não quer, né? Eu quero aqui fazer uma fala, porque nós estamos no município, eu e a minha família, desde 2008. E nós viemos de São Paulo. Então, eu falo isso para todas as pessoas. A Tati já ouviu essa fala. Nós somos muito privilegiados em Santa Terezinha de Itaipu, porque é uma cidade linda, é uma cidade que tem vários lugares para você aproveitar com a família, é uma cidade que tem a saúde muito bem estruturada. Então, assim, é um privilégio fazer parte dessa cidade. E a nossa família adotou Santa Terezinha como a nossa cidade, né? E, assim, às vezes eu escuto as pessoas falando, né? Falando, nossa, mas isso, aquilo. Eu falo, gente, vocês têm que agradecer muito. Porque vai para São Paulo. Vai para São Paulo. Vai para Foz. Você já vai ver uma grande diferença, né? Então, eu sou moradora ali do São Lourenço, eu sei o quanto foi importante essa praça ali, né? Então, tudo isso vale a pena a gente valorizar as conquistas que nós temos, né? Porque nada nunca será perfeito, ninguém é perfeito. Mas nós buscamos cada dia fazer o nosso melhor. E Santa Terezinha de Itaipu está de parabéns, porque eu fiquei 5 anos fora daqui. E voltei em 2022, depois da pandemia. E eu fiquei maravilhada o quanto a cidade cresceu. Que bom. Eu fiquei impressionada o quanto a cidade cresceu em 5 anos. E esse é um compromisso constante de você trabalhar para o desenvolvimento, para se tornar uma cidade cada vez mais próspera, dotada de infraestrutura de qualidade. Por exemplo, São Lourenço, você que morou lá em 2008. Você lembra como que era aquela região? Houve um investimento grande de asfalto, houve a interligação do anel viário, ligando aos outros bairros, houve a nova trincheira, a nova linha de iluminação ali também, agora a nova iluminação na BR, que dá mais segurança para todos também. Muito. E a gente sempre fala que uma cidade nunca fica pronta. Claro que existem sempre aquelas áreas primordiais que nós não podemos deixar de assistir nunca. E hoje eu sempre digo assim que a nossa saúde aqui em Santa Terezinha de Itaipu, ela é de qualidade. Nós investimos mais que o dobro do limite constitucional em saúde. Mas às vezes é claro que acontece, poxa, talvez um dia eu fui a recepcionista e não me deu um bom dia. Sim. Ou talvez o médico, né, não fez aquele atendimento adequado, ou talvez não deu pediu aquele exame que eu queria e às vezes acaba gerando alguns atritos. Por isso que eu sempre deixo a nossa equipe muito à disposição, porque nós queremos hoje estar extraindo esses sentimentos para que a gente possa avaliar. Tanto que hoje, quando eu escuto alguém reclamando algum ponto da saúde, eu peço, formalize, né, essa reclamação, ou essa crítica, ou esse sentimento na ouvidoria, para que a gente possa atuar e resolver. Porque também, para um governo, as críticas são muito bem-vindas, quando você as vê como crítica construtiva. Exato. E é dessa maneira que eu enxergo. Porque é dessa maneira, sabendo, por exemplo, hoje, o que a Anne sente no atendimento dela da saúde, o que a Tátia sentiu no atendimento da saúde, que nós podemos, para que a gente possa estar cada vez melhorando mais e trazendo cada vez mais qualidade, desde o primeiro atendimento, desde a triagem, desde um exame, ou talvez aquele fornecedor que é contratado pela prefeitura para fazer o exame, não atendeu de uma maneira adequada, que a gente possa estar cobrando, sabe? Então, sempre deixo isso muito aberto à população, que nos traga essas críticas, nos traga os pontos hoje que não estão atendendo, né, as suas necessidades, para que a gente possa estar melhorando sempre, porque a gente está em constante aprendizado e nós queremos, assim, chegar sempre no limiar da perfeição. E se tiverem alguma ideia boa também, né? Com certeza. As iniciativas são sempre bem-vindas também. E é por isso que você está aqui, nessa ideia boa. Prefeita, agora gostaria de saber sobre desafios. Quais foram os maiores desafios que a senhora encontrou desde o início da sua gestão? Isso de forma pessoal, né? Porque o que acontece? Nós, mulheres, superamos desafios todos os dias, né? E assumir uma gestão pública é um grande desafio. E como que foi isso? É um grande desafio. Eu sempre falo que a tomada de decisões hoje,
que impacta no coletivo, impacta na vida de todas as pessoas, é uma das maiores responsabilidades hoje estar à frente da gestão pública, né? E hoje também pelo fato de ser mulher, né? Na época de você assumir um governo, né? Existem, claro, alguns preconceitos, mas que a gente vai, né? Alinhando, você vai contornando. Existem ainda acontece muito comigo, eu consegui superar muito isso, de muitas pessoas, às vezes, né, de verem a mulher como só sensibilidade. Sim. Não, a mulher não é só sensibilidade. Já passei por muito. A mulher é pulso firme também. A mulher, ela consegue ter uma visão holística. A mulher atua muito bem com planejamento estratégico, atua muito bem na harmonização de conflitos, atua muito bem no caos. Então, é um perfil hoje que Deus trabalhou muito bem. Muito bem. E de desafios hoje que eu digo, assim, da gestão, o maior de todos eles, até quando nós falamos de uma gestão pública de 4 anos, né? Estou agora completando 3 anos e meio de gestão. E nós passamos quase 1 ano e meio de pandemia. Exato. E quando nós assumimos em janeiro de 2021, foi a pior fase da pandemia. Foi aquela fase da chegada das vacinas, de algumas pessoas não quererem se vacinar, onde estavam acontecendo aí um alto número de óbitos também, os casos se agravando, a saúde já não sendo capaz em lugar nenhum de dar conta de todos os atendimentos. O mental, né, da população todo afetado. Exatamente, né? Famílias, né, desestabilizadas. Aí foi quando surgiu, naquele ano de 2021, algumas medidas mais duras, mais severas. Fechar tudo. Foi quando, na época, também eu tive a iniciativa de começar a fazer uma live. Então, tinha lives que eu fazia, às vezes, todos os dias, que era o jeito de você conseguir entrar na casa da população, conversar com a população e fazer um cenário, né? Era o plantão Covid, então todo dia a gente traçava o cenário atual epidemiológico do município, falava sobre as vacinas, falava da importância, mas era onde também teve aquele período de muito desgaste, quando era aquele do lockdown, de você fechar tudo. E foi um período muito complexo, até porque não se tinha uma fórmula para você seguir. Sabe? Então, assim, tudo muito que você fazia, era baseado, né, nos cientistas que traziam, mas, assim, não existiam estudos aprimorados se aquilo tinha algum tipo de eficácia. Então, com certeza, foi um dos grandes desafios e nós seguimos com isso ainda até abril de 2022. Eu me recordo que, na época, nós estávamos naquela indefinição se faríamos FESPOP, se não faríamos FESPOP, porque ainda tinha a exigência da máscara, de você ter essa atuação da exigência da máscara, todo mundo já queria arrancar a máscara, sabe? Então, foi muito difícil você trabalhar essa mudança cultural drástica que foi necessário naquele momento, que foi a pior crise sanitária. E você tendo que se posicionar mesmo. E você se posicionar, e não eram medidas boas que você trazia. Exatamente. Porque daí quando você pensava que já estava acabando, daqui a pouco vinha um boom. Eu me recordo que outubro de 2021 deu uma amenizada, dezembro veio forte de novo. Então daí você via que então não dava para afrouxar naquele momento, você tinha que continuar seguindo firme. Então, foi muito difícil, mas eu digo assim, que eu sempre falava nas reuniões, falo que a pandemia também nos trouxe muito mais convívio com várias entidades da sociedade, que a gente tinha que discutir, trocar ideias, quando a gente teve que cancelar as missas, cancelar os cultos. E eu sempre falava lá atrás que, com certeza, a pandemia ela nos traria muitos ensinamentos, e nos traria reflexões importantes hoje nos dias atuais que nós estamos tendo, né? Um deles é valorizar os pequenos momentos da vida, os momentos em família, o seu direito de ir e vir, e a pandemia nos tornou muito resilientes. Exato. Por isso que hoje eu sempre falo assim, que se já tinha um pulso firme, se já tinha aquela casca ficando meio grossa, hoje a casca já está bem mais grossa. Então não é qualquer desafio, qualquer obstáculo que desmonta a gente. E a pandemia, naquele momento de pouco de desequilíbrio emocional em muitas pessoas, ela acabou trazendo muito equilíbrio emocional, porque todos nós tivemos que buscar forças de onde a gente talvez nem sabia, e a gente tinha que não só cuidar da gente, mas cuidando da gente, você estava cuidando das pessoas de dentro da sua casa, que se você não tivesse um trato correto no teu trabalho, no teu convívio profissional, você poderia estar levando o vírus para dentro da sua casa. Sim, até nas compras, né? Você indo no mercado, lavava tudo.
Eu tenho pacientes que fazem isso até hoje. Eu faço isso Eu até não hoje. consigo ficar sem o álcool em gel mais. Aham. Também não. Eu tenho na minha bolsa, eu não consigo ficar mais sem lavar as mãos. Então, são alguns hábitos de higiene, né, que acabou... Que bom que pegou, né? Porque também isso pode ser que tenha vindo da gente não cuidar mais. Exato. Porque é uma falha nossa também, né? Não é só lá de cima, onde veio sobre as vacinas, o cientista, também é uma falha nossa. Quanto que a gente vive na correria e acaba se descuidando por tantas coisas. Por quê? Porque chega do trabalho, tô cansado. Ah, mas tem que lavar isso, tem que lavar aquilo. Tô cansado. É sempre essa palavrinha que a gente escuta, né? Então, acaba se descuidando. Mas hoje, eu acredito que tá todo mundo mais consciente e vindo nessa linha de se cuidar. E passando por tantas situações como essa, a gente começa a valorizar muito mais que se você não tem saúde, você não consegue fazer o restante que é necessário. Quer empreender, então, a prevenção, ser mãe, ela é necessária em tudo na nossa vida. E é prevenir hoje também de situações de você fazer aquele check-up anual que é necessário. Hoje no município nós temos as campanhas para as mulheres, nós temos as campanhas para os homens também. E a gente sempre reforça que nas nossas unidades básicas de saúde, todos os dias nós temos esse atendimento. Mas nós temos aquele mês em específico que a gente bate na tecla, da mulher, reforça da importância da vacinação. Hoje já é provado quanto a vacinação interferiu em todo esse processo de melhora. Até hoje, a Covid nós sabemos que vai permanecer no nosso meio aí por muito tempo, ou talvez para sempre, mas nós sabemos hoje, né, que as pessoas que estão vacinadas às vezes contraem, só tem o sintoma de uma gripe mesmo, que logo no início ela era até taxada como somente, né, uma gripe, depois nós começamos aí a ver todos os agravamentos. Então, assim, com certeza esse foi, assim, aquele desafio, assim, que daí eu volto naquela minha fala inicial da tomada de decisões que impacta na vida de todo mundo. E eu sempre defendi em reunião com os outros municípios, que na época nós fazíamos muito, que nós tínhamos que trabalhar na questão cultural de conscientização. E tinha municípios que falavam, prefeito, eu discordo. Não tem mais, o pessoal já está de saco cheio. Eu falei, não, a gente tem que continuar tem que bater na tecla. Por isso que daí veio essa ideia. Eu tinha lá um sisteminha, fazia lives direto, ficava ali 1 hora conversando, e já respondendo também as dúvidas. Eu me lembro que um dia, né, teve um senhor que mandou bem assim, prefeita, fala lá pros médicos que dipirona não cura a Covid, né, que estão receitando, né? Eu falei, olha, infelizmente não tem ainda a cura. Mas passa a febre, a dor. Exatamente. É o sintoma, alivia, né? Porque, na verdade, é tudo alívio dos sintomas. Né? A gente vai pelos sintomas. Não tinha a cura, porque a cura ainda estava sendo estudada. Exato. Então, a gente pelo menos eles estavam aliviando os cuidados, os sintomas. E ninguém estava preparado para isso, né? Então, eu penso assim, não teve certo ou errado. Foi feito aquilo que poderia ser feito o melhor naquele momento, né? E a pandemia, ela também trouxe muito essa questão da resiliência e, principalmente, também o aconchego familiar, né? Porque acho que era algo que estava bem desapegado, digamos assim, a correria, a rotina, né, que todos nós vivemos, e a pandemia nos fez parar para pensar. Conhecer quem estava dentro de casa, né? Os pais conviver tiveram que com voltar, o esposo. Os pais tiveram que voltar a sentar com seus filhos, né? Porque nós tivemos as aulas suspensas por um ano também. Olha quanta revolução. Sim, essa época o meu filho estava aprendendo o alfabeto. Eu ensinei ele a ler, a escrever as primeiras letrinhas. Foi duro, mas foi necessário. Uau. Hoje ele lê, nossa, assim, eu me orgulho de mim mesma, às vezes. Porque ver ele lendo, eu fico assim, como que você conseguiu isso? Porque é uma nova trajetória para eles. Não, e para os pais também. Sim, né? Pros pais também. Eu chegava na diretora e eu falava assim, diretora, me ensina a dar aula pro meu filho. Ou eu vou fazer alguma coisa com ele, porque a gente criou mais paciência. Porque eles são devagarzinhos, eles têm um mundinho deles, e a gente quer agilidade, quer rapidez, porque o nosso mundo dos adultos é tudo rápido. Sim. Nós temos que fazer tudo rápido. E a gente passa isso para os nossos filhos. Só que da idade que eles têm, é tudo muito devagarzinho, é um raciocínio
um por um. Então eu fui até na diretora, eu falei, me ensina a dar aula para ele, porque eu quero que ele aprenda, mas eu também não quero passar raiva, porque a gente tem que alinhar junto. Então os professores estão de parabéns também. Assim, os nossos professores, a nossa equipe da saúde, enfim, toda a rede hoje, toda a nossa equipe da prefeitura teve um papel fundamental em toda essa linha de frente, porque daí, com o passar da pandemia, veio outro grande desafio. Por exemplo, na educação. Qual que foi o grande desafio quando nós voltamos à aula e principalmente os alunos que estavam nessa faixa de alfabetização? Era você zerar qualquer tipo de lacuna que ficasse. Então, daí surgiu várias inovações, sabe? Várias ações, vários programas incríveis. E hoje nós temos hoje nós temos o título, né? A melhor educação do Paraná, sabe? Mesmo num período pós-pandemia. Então, todo esse envolvimento, esse engajamento, sabe? Para você conseguir fazer uma retomada do pós-pandemia, o papel da sociedade foi fundamental, o papel dos empreendedores, dos empresários, assim, de cada itaipuense teve um papel fundamental para essa reconstrução. Unidos, né? A união é que faz a faz muita diferença, né? Não adianta, né? Numa sociedade, o povo tem que ser unido, a população tem que ser unida. Sim, desde o mais alto até o mais baixo. E, Carla, fala um pouquinho pra gente quais foram as práticas inovadoras e eficientes que mais te deram, assim, orgulho de você ver e falar assim, fui eu consegui, não acredito que deu certo isso. Então, uma delas, que eu me orgulho muito, são as ações na educação. Que nós tivemos, então, na época, né, nós fizemos as atividades remotas, aí depois nós criamos aí o programa Oportunizar para Avançar, que foi um programa de reforço que nós organizamos nas escolas municipais, e isso tudo organizado, ouvindo a Secretaria de Educação, ouvindo os professores, ouvindo toda a equipe de direção, a equipe pedagógica das escolas, e daí veio o Projeto Família Leitora. Legal. E o Projeto Família Leitora foi um grande sonho que nasceu em 2021, nós implantamos ele no ano de 2022 e é incrível hoje, assim, principalmente, né, nos finais de ano, que a gente acaba se reunindo, escuta os pais, escutar o feedback dos pais hoje dos resultados da Família Leitora. Porque o Família Leitora, ele veio junto com o Oportunizar para Avançar, para voltar esse gosto cultural da leitura, né, que se estava um pouco perdido. Então, o município, ele fez um investimento dentro de um programa que não era somente dar livros, não é qualquer livro. Não. Hoje, quem é mãe da nossa rede municipal, seja do CME, das escolas, sabe a qualidade. Lá em casa tem uma coleção desses livros. E eles cuidam, né? Sim. E assim, o quanto que aguça a criatividade e o desenvolvimento deles, desde coordenação motora, de apresentar trabalhos desde a escrita, desde a interpretação, desde leitura, tudo. Ele veio com um contexto incrível, né? O projeto que nós desenvolvemos. E ainda ele veio com esse afinco também de poder criar os laços familiares. Porque hoje, além de nós estarmos estudando em sala de aula o conteúdo do Família Leitora, depois existe a outra etapa, que é dentro de casa com os pais. Porque já que os pais tiveram esse papel fundamental naquele 1 ano sem aulas, por que não continuar trabalhando isso? Então, quando nós ouvimos os relatos de todos os benefícios que surtiram através do Família Leitora, e hoje, um dos resultados de índice que nós temos é que o nosso IDEB pós-pandemia, que é o índice hoje de avaliação da educação, ele foi maior que antes da pandemia. Então, hoje o nosso índice é 6,8. Esse ano nós vamos passar de 7,5. Vai ser maior ainda. Que legal. E já o nosso 6,8, ele foi o 4º maior do oeste do Paraná. Nossa. E nós recebemos o título lá naquele ano de melhor educação do Paraná. Então, é tudo reflexo hoje de todo esse trabalho integrado. Então, esse com certeza, assim, me orgulha muito, porque você vê o resultado, você vê a transformação, e eu sempre digo que investir em educação não é despesa. Não. Você está oportunizando uma vida melhor, você está oportunizando qualidade das nossas futuras gerações, e você está envolvendo toda a família dentro desse processo também. Outro, assim, que eu falo que me satisfaz como ser humano, como gestora, foi a implantação do TEACOLE, que nós implantamos nesse ano. E essa, assim, foi algo que eu me envolvi de cabeça também, ouvindo a Associação dos Autistas que nós temos em Santa Terezinha de Itaipu,
sentindo as experiências, sentindo as dificuldades. E o programa Te Acolhe, ele surgiu não somente para prestar um atendimento à criança autista, mas para sua rede familiar. E assim, Santa Terezinha de Itaipu, eu acho que é o primeiro município do Paraná a instituir, que logo depois que nós instituímos, outros municípios pediram o nosso projeto, como que nós fizemos. Então, hoje, ele é custeado 100% com recursos do município. E esses municípios que pediram o projeto implantaram? Então, eles não sei de nenhum que tenha implantado ainda. Mas por exemplo, na minha última reunião que eu estive, há 30 dias mais ou menos, 20 dias que eu estive em Curitiba com o secretário de Saúde do Paraná, ele falou do nosso projeto. Lá e em a partir Curitiba. do nosso projeto, eles já estão estudando um custeio estadual para os municípios que tiverem as iniciativas. Porque hoje nós custeamos 100% pelo município uma médica especialista em autismo, que faz o atendimento porta aberta no nosso CAPS. Nós temos hoje o nosso terapeuta ocupacional. Nós temos uma neuropediatra também, que não é contratada através de consórcio, é pelo município. Nós temos a fono, nós temos a equipe de enfermagem, a equipe do CEL envolvida também, a psicóloga, enfim, nós temos uma rede completa, apoio, multidisciplinar para fazer o atendimento. E nesse ano ele foi mais que importante de nós estarmos implantando, porque nós partimos de 90 alunos na nossa rede municipal com autismo para 120. E uma outra iniciativa que partiu nessa época também foi nós estarmos aí garantindo hora extra para os nossos educadores infantis, para poder dar um suporte melhor para os nossos alunos autistas que estão no CEMEIS, e também a contratação de mais professores em sala de aula para a gente poder dar esse atendimento e fazer realmente um atendimento familiar. Né? Por quê? A mãe e o pai, ela também tem que entender como é que ela se insere dentro desse contexto, como é que ela lida, como é que ela trata, sabe? Então, assim, esse realmente assim, é um projeto incrível que eu tenho muito orgulho, e ele está aí há praticamente 4 meses, né, acontecendo, e nós já vemos aí colhendo os primeiros frutos. Você vê que o projeto não é só com uma pessoa só, né? Você citou psicólogo, os professores, é uma rede toda. Aqui na clínica também que eu trabalho, ela também é toda uma equipe. Não existe só mexer na comida, não existe só. E tanto que eles também têm que ter uma alimentação mais regrada, né? E até para você fazer o diagnóstico concreto, para você poder hoje estar prescrevendo qual que é o meio de atendimento. Sim. E agora o nosso próximo sonho que nós vamos conquistar, né? Esse é um compromisso que eu já tenho hoje também com todas as mães, com a associação, é de nós estarmos futuramente implantando também um espaço exclusivo para realizar esse atendimento, né? Só do autista legal. também. Legal. Que a gente tenha um outro formato que ele vá muito mais a fundo realmente, para que a gente possa trazer a qualidade de vida para eles, que a gente possa trazer uma convivência melhor e principalmente algo que a gente trabalha o tempo todo, a inclusão. Né? Eu sou mãe atípica, né? Eu tenho o meu João, ele tem hoje 18 anos e ele é portador da síndrome de Down. Eu, como mãe atípica, eu posso falar o quanto isso é importante. Sim. Porque não é só olhar para a criança, principalmente olhar para os pais. É preparar esses pais, né? Ajudar eles a lidar com aquela situação. Quando eu tive o João, eu não tive esse apoio. Mas, graças a Deus, nós conseguimos, né? Dentro das nossas possibilidades. Na época, nós morávamos lá em São Paulo. E hoje ele é super bem desenvolvido. Bem desenvolvido. Simpático, comunicativo. Eu adorei conhecer ele. É demais. E dança muito bem, né, Anne? Muito bem. E é muito bom ver projetos assim, porque eu defendo mesmo essa bandeira, porque eu estou desse lado. Eu sei o quanto é difícil para os pais, né, não saberem como lidar com isso. E ter uma equipe, porque o que ajudou o João, Carla, quando ele nasceu, na época, lá na cidade onde eu morava, existia um movimento que se chamava Núcleo da Criança. Ele saiu da maternidade com 3 dias, já com fono, físio, TO. Desde os 3 dias de nascido, ele já começou a receber todos os atendimentos. Isso fez uma grande diferença. E faz. Então, é muito bom. Eu acompanho essa parte, inclusive, faço parte lá também, sigo e estou sempre ali buscando
né, ouvir e ajudar naquilo que a gente pode, com a experiência que a gente tem também, de dar um conselho, de falar com o pai, com a mãe. E assim, esse projeto é maravilhoso. E por isso que é o nome E passando sua experiência, né? Sim. O nome que nós escolhemos, Te Acolhe, porque é aquilo que nós víamos hoje dessas mães, sabe? De se sentirem hoje acolhidas, ouvidas. Foi a nossa fala, vocês não estão sozinhas, Exatamente. né? E eu vejo que esse é o papel fundamental do poder público, sim. Por isso que eu tenho cobrado tanto do governo do estado, que tem que lançar hoje algum tipo de custeio, porque acontece, hoje faz parte do nosso dia a dia. E a inclusão, ela realmente precisa ser na prática, né? Porque não adianta falar em inclusão e a gente não ver movimentos que trazem isso. Exato. E esse é mais um diferencial que eu vejo aqui na cidade, porque eu já passei por isso também em outros lugares, né? Então, é maravilhoso, é gratificante. E se eu for falar hoje, assim, de todas as práticas inovadoras, nós vamos ficar aqui 2 horas falando também, mas né? essas que te orgulham mais, né? Hoje, assim, um motivo de muito orgulho também é ser cidade excelente em gestão ambiental, né? Nós somos a cidade mais sustentável do Brasil. Olha! No ano passado, nós recebemos o Isso é título muito da melhor importante. gestão pública do Paraná. Nossa. E o que é esse título? Caramba. Esse é o título Master. Ele reúne todos os índices da administração pública, que ele é separado em 7 pilares. Daí tem transparência, tem infraestrutura, tem saúde, tem educação, tem mobilidade, enfim. Todos a engrenagem hoje da gestão pública. E nós fomos um município com até 30 mil habitantes com os melhores índices do Paraná. Uau, então, eu sempre digo que muito isso bom. é um norte que nos mostra que nós estamos trabalhando caminho de uma certo, maneira adequada, de uma maneira transparente, com zelo, com a aplicação dos recursos públicos também. Então, enfim, nós temos assim várias hoje iniciativas e eu trouxe essas 2 que eu falo que a gestão pública não é só cimento. Nós precisamos trazer coração e nós precisamos humanizar. Exato. E eu vejo quanto essas ações elas têm mudado a vida. Quando a gente fala de qualidade de vida, quando a gente fala de bem-estar, não é falar da boca para fora. Por isso que eu sempre falo que de toda ação que nós implantamos, eu quero sentir a reação. Exatamente. O que aquilo mudou, né? Volto naquele inicial que eu falei. As críticas são importantíssimas. Se eu ouvir de uma mãe, olha, esse tipo de livro não está sendo adequado para a faixa etária do meu filho, opa, vamos juntar aqui nossa equipe pedagógica, O que está acontecendo? vamos avaliar. E vamos corrigir. Sim. Então, a participação popular, a participação dos pais de criança autista dentro de todo esse processo de construção é válido e com certeza vai aprimorar cada vez mais o nosso olhar e vai aprimorar cada vez mais que nós tenhamos resultados concretos, né? Exatamente. Muito bom. E que continue assim, né? Com certeza. Ganhando os prêmios e prêmios. Já estamos no caminho certo e é continuidade, né? Com certeza. Carla, e aí vamos falar agora da nossa era tecnológica, né? Adoro. Pós-pandemia, né? Porque tudo se revolucionou também na Sim, pandemia, né? tudo. E conte para nós, nessa época que a tecnologia é tão essencial nas nossas vidas, né? O que a sua administração tem feito para modernizar a gestão pública? Eu vejo que a tecnologia ela é fundamental. As ferramentas tecnológicas hoje atreladas à gestão pública. Sim. Então, hoje eu consigo ter aqui, eu tenho um sisteminha aqui no meu celular, que eu tenho o raio-x completo do município. Eu consigo ver a arrecadação do município, eu consigo ver o gasto do município, e dentro disso você consegue já estar estudando também, e estruturando e fazendo planejamento estratégico. Sempre falo que planejamento estratégico não é só você olhar também 4 anos de gestão. Você tem que estar sempre antenada naquele momento, não deixar passar aquele momento, para que você possa ter frutos para colher também a longo prazo. Né? Uma dessas, até pegando um gancho aqui, foi a conquista recente aí que nós levamos para o governo do estado do Paraná, a proposta para mudança do edital, agora da nova concessão das rodovias, para a inclusão das terceiras pistas, ligando Santa Terezinha a Foz do Iguaçu. Nós fomos ouvidos, foi feita a alteração do edital, então está garantido na nova concessão que nós teremos terceira pista. Por que eu comecei a discutir esse assunto? Porque eu já estava com o meu olhar lá na frente. Pensando numa implantação de uma marginal ligando Santa Terezinha a Foz, porque Santa Terezinha tem tudo para se tornar um hub logístico agora com a implantação do Porto Seco
Exatamente. divisa Santa Terezinha Foz. Vários empresários já vindo buscar, porque querem Abrindo se instalar portas no para município. trabalho, né? Então, assim, hoje você ter a ferramenta de gestão na palma, na tua mão, para tomada de decisões, com certeza, ela é muito mais assertiva. Então, ao longo dos anos, nós fomos investindo, né, nesses sistemas que são importantes, sistemas de inteligência artificial, sistemas até hoje que trazem a sensação de segurança para a nossa população. Sim. Hoje, na nossa prefeitura, nós temos um sistema hoje informatizado de tramitação de processos. Então, você não precisa mais ir lá na prefeitura protocolar um pedido, você faz da sua casa, você tira uma foto, computador, você no celular manda, mesmo, né? Você acompanha quem que já leu o seu pedido, quantos dias que está o seu pedido, né? Que daí tem todo o prazo lá também da Lei de Responsabilidade Fiscal, até que o município faça a resposta do seu pedido, desde um alvará, que hoje nós temos sistema alvará fácil, que você consegue fazer também tudo do celular, a solicitação, se não for uma atividade hoje, né, de grande impacto. Nós implantamos também a parte hoje dos projetos hoje que nós contratamos arquitetônicos, que nós fazemos hoje dentro da administração pública, dentro de uma modulagem, de uma plataforma nova também. Quando eu falei antes de segurança, nós implantamos na praia um sistema de vídeo monitoramento. Sim, foi excelente. Então, hoje, todos os pontos da nossa praia é vídeo monitorado, te dá segurança. Sim. Aí, a gente está implantando agora os fones algumas caixinhas de som também. Por exemplo, tá lá uma criança que desapareceu, então ele vai lá na nossa central de vídeo monitoramento, ele chama lá do boss que você escuta. Que legal. Olá, mamãe Anne, o seu filho tá aqui. Caramba, sabe? Então, assim, são sistemas que você consegue colocar ideias, né, ideias pequenas, mas que faz uma grande evolução lá na frente, uma diferença enorme. Agora, nós estamos também na fase final de contratação da robótica para as escolas, que é outro projeto que eu tenho certeza que vai ser incrível, que é atrelado à tecnologia. Sim. O projeto Santa Terezinha de Itaipu Segura também, que ele prevê hoje a colocação de câmeras de vídeo monitoramento em todas as entradas, em todas as saídas da cidade. Isso é bacana. Nas praças, nos bairros. Isso é importante. E ele vai ser atrelado hoje, que nós já estamos em construção da nossa sede da Guarda Patrimonial. Então, lá, nós já estamos implantando uma sala de vídeo monitoramento. E essas câmeras, todas, elas vão ser interligadas junto com as câmeras que nós já temos nos prédios públicos, e ela vai ser interligada junto com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Polícia Rodoviária, enfim, com todos os órgãos de E dá uma proteção enorme, né? E esse projeto já é pensando também lá na frente, porque quando sair a concessão nova da rodovia, o projeto prevê a cada quantidade de quilômetros, agora eu não me recordo, uma câmera na BR. Então, por exemplo, aconteceu um carro roubado dentro da cidade, você consegue fazer todo o percurso dele, tá? Que legal. Então, a gente vai trazer todo esse sistema integrado. É muito necessário. Fora os vandalismos que acontece aqui na cidade. Você lança um projeto, de repente, eu não sei, é para nós, para a população, e elas mesmas vão lá e vandalizam isso. Isso é o que a gente traz em cada inauguração que a gente faz, sabe? O patrimônio é de todos nós. Sim. Então, o zelo tem que acontecer, você tem que denunciar, tem que ajudar a cuidar. Então, por isso que dentro desse projeto ele prevê umas câmeras hoje 360 graus nas praças com um acionamento de sirene também. Nossa! Então, a gente já vai começar já o primeiro trabalho de inteligência artificial. Por exemplo, ele vai ter leitura de placas. Caramba! Então, essa vai ser a primeira inteligência artificial que nós vamos implantar. Futuramente, né? Porque eu falo que a tecnologia, cada dia, né? É isso aqui que você conhece, que hoje é o mais moderno, amanhã ele já está ultrapassado. Para futuramente a gente ter lá a inteligência do reconhecimento facial, que hoje já existem em vários lugares. O PTI hoje tem nos dado muito suporte junto com essa inteligência artificial, que eles tornaram lá a Vila A, né, o bairro mais inteligente de Foz. Então, a gente já está trazendo um piloto que nós vamos implantar na praia. Nós temos que usar isso com os maridos também, viu? Viu? Claro. Esse reconhecimento facial aí. Eu vou querer. Eu vou querer o acesso disso. Legal. E, Carla, como você avalia esse momento em que o protagonismo feminino tem se destacado cada vez mais, seja no empresarial quanto na política? É de suma importância. Eu vejo que o empoderamento feminino está cada vez mais em alta. Eu vejo hoje o quanto, né, as nossas mulheres estão maduras, estão conseguindo hoje ter essa
essa concepção do todo, né? Sim. Que não é aquela questão cultural que existia antes, né? Que a gente tem que sempre estar brigando hoje para mudar muitos tipos de cultura. Ah, a mulher é para, né? Teve filho, então ela vai largar a profissão que ela tanto trabalhou, que ela tanto se dedicou, que ela tanto lutou para chegar naquele ponto, para cuidar do filho, né? Ou para cuidar da casa, né? Então, eu vejo que cada vez mais a mulher, ela tem buscado o seu papel de liderança hoje em várias ações dentro do nosso município. Que elas merecem esse lugar, né? De estar ali. A gente brinca, às vezes, que a mulher, ela faz tudo, mas um pouco em cima do salto alto. Exato. Né? Verdade, isso é verdade. E eu vejo hoje, por exemplo, né, a mulher na política. É fundamental nós termos essa visão da mulher na política, né? Nós que somos mulheres sabemos o quanto nós temos que contribuir. Nós, mulheres que temos aí o conhecimento, né, do amor incondicional por ser mãe também, que nós sabemos quais são as dificuldades, quais são as ansiedades, né, quais são, assim, poxa, né, a gente quer uma vida melhor sempre para o nosso filho, então a gente consegue atuar em todas as áreas. E eu vejo como o meu papel hoje, fundamental também, para estar sendo exemplo, para poder estar inspirando mulheres para virem, mulheres para participarem, mulheres para entenderem o significado da sororidade, que é o apoio mútuo entre mulheres. E é hoje de você tirar toda a inveja de lado, mas de você estar junto para você captar aquela energia positiva, para você se inspirar e para você poder criar uma rede de apoio. Hoje, quando eu vejo algumas associações de mulheres se formando em Santa Terezinha, eu fico tão feliz, sabe, desse apoio. Poxa, uma incentivando a outra. Uma fala assim, poxa, eu não tenho Instagram, então vem cá, amiga, eu vou te ajudar a criar um Instagram. Olha, mas eu não sei como que eu faço isso, a outra não, mas eu sei, vem aqui que eu vou te ajudar. Uma ajuda na outra, né? E não ver como uma disputa. Uma rival, isso. Exatamente. Eu e a Anne, quando nós se conectamos, né, Anne, é uma troca. Ela me dando e eu dando mais ainda para ela, sabe? Porque a parte que ela sabe, eu não sei. Então, a parte que eu sei, ela não sabe. Então, a gente vai trocando informações e aprendizagem de conhecimento que você consegue chegar num produto hoje de qualidade. É muito importante isso, as mulheres entender que nós não somos concorrentes, nós somos aliadas. Né? E cada uma tem sua essência. Mulheres, e nós cada somos beleza hoje é a única. maioria no Brasil, né? O número maior é o número feminino. Nós somos hoje também a maior número de eleitoras, né? Que hoje passa de 51%, que são as eleitoras femininas. Então, hoje nós temos voz. Nós precisamos hoje nos impor, mas não no sentido de passar por cima de ninguém. Eu sempre falo acho que tem princípios, né? Conquista, não se impor. O se impor é de nos colocar, sabe? De buscar, de conhecer. Por isso que eu sempre falo hoje, poxa, a nossa equipe está à disposição. Quem quiser participar na política, quem quiser ser ouvida, quem quiser contribuir. E eu fico tão feliz, né, das muitas mulheres vindo, olha, o que eu posso ajudar, o que eu posso contribuir, sabe? Então, hoje nós temos aí, por exemplo, o nosso Provopar, né, que é uma entidade de Santa Terezinha. Quantas voluntárias mulheres que nós temos, poxa, se dedicando ao voluntariado e o quanto também elas nos relatam que elas crescem, que elas amadurecem como ser humano, como aquela visão que às vezes é tão necessário você ter da vulnerabilidade do próximo, que a gente tem que agradecer muito mais do que reclamar. É um aprendizado de vida. Muito. Hoje eu fui lá na Provopar, levei um andador lá. Que maravilha, que Meu marido quebrou o tornozelo e foi lá onde a gente encontrou ajuda. Sim, e nós fazemos lá o empréstimo dos equipamentos. Nós estamos hoje sempre adquirindo novos equipamentos também. Provopar que participou da ação solidária com o Rio Grande do Sul. Logo quando tudo aconteceu, Santa Terezinha foi um dos primeiros municípios a se engajar. Aí nós colocamos como ponto lá de recebimento no Provopar, o Corpo de Bombeiros. Já perdi as contas de quantas carretas que nós mandamos. Aí veio a FESPOP foi solidária, teve a área eu vi a sua entrevista lá falando. O ALOC e o Grupo Menos é Mais, eles doaram a íntegra do cachê deles pro Rio Grande do Sul. Então, assim, eu falo que solidariedade, gente, é algo que a gente tem que cultivar no coração da gente. E sempre poder estar olhando, sabe, pro lado. A gente sempre pode ajudar com alguma coisa, sabe? E a gente entender também que mulher de lugar é onde ela quiser. Mas ela também precisa estar preparada para estar. Isso. Né? Porque não é só olhar o que o outro está fazendo e querer, né? Um rostinho bonito.
E hoje né? nós Tem trazemos, toda essa assim, Tem uma que ter gama de inteligência. cursos na Escola do Trabalho. Tem mesmo. Sabe? Nós temos, assim, tantos depoimentos de mulheres que também fizeram curso de manicure, que Olha hoje é só. sua fonte de renda. Aham. De mulheres que fizeram curso de massa, curso de carne, os cursos de doce, light, diet, sem glúten, sem legal. lactose, que hoje é a fonte de renda da família, sabe? Então, assim, a gente tem vários lugares hoje dentro do município que você pode buscar, que você pode se informar. E a gente quer hoje criar essa corrente de aprendizado Sim. e poder, essa rede de apoio que é tão importante, Potencializar também, né? Isso Dentro, e precisa. elas podem, saindo dali do curso, quando chegar em casa, ela já pode começar a fazer. Exatamente. E também é bom relatar a importância que as redes sociais têm nesse papel, porque hoje a mulher ela aprende a fazer algo aqui, se ela já vai ali e posta, uma amiga vê, Aham. a vizinha vê, e essa troca de conexão é muito importante. E é uma coisa que eu sempre falo, né? Que as pessoas elas se conectam com pessoas. Exato. Então não tem como você se esconder atrás de uma marca. Você tem que Tem que você aparecer. tem que mostrar o seu talento, né? E é muito importante trazer essa fala também. Aquilo que você aprendeu, você tem que mostrar. Mostrar, Você tem que claro. mostrar para as Compartilhar pessoas, conhecimento, né? Compartilhar isso, não reter, né? Nossa, e as redes sociais hoje ela tem aproximado muito, Sim. né? Uhum. Porque às vezes você posta um conteúdo, talvez a pessoa nem siga lá, mas uma amiga tua que viu já vai Já te encaminhar compartilha, lá o aviãozinho, lá daquele aham. news para você ver e você vai criando Sim. uma corrente. E hoje nós temos também no município a Sala do Empreendedor. Sim. Então, nós temos hoje atendimento, sabe, para mulher que quer empreender, que não sabe como começar, não sabe como fazer. A gente tem o Fomento Paraná, que tem as linhas também Sim. hoje, né, de crédito para as Eu mulheres. fui que na querem sala do começar. empreendedor quando eu abri aqui. Eu fui me entender melhor sobre o mês, só que aí eu não entrava no meio. E eu estava no meio, eu falei, mas aonde que eu vou? Então eu fui lá tirar informações, onde eu comecei a me alinhar aí dentro. Olha que bom. Nesse mundo assim diferente, onde a gente não tem conhecimento. Hoje nós temos uma central de atendimento aos cidadão. Hoje, na Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, você faz a carteira de identidade, você tem lá do empréstimo da Sim, Fomento, você tem a sim. sala do empreendedor, você tem o posto de atendimento da Receita Federal hoje, que a gente trouxe para Santa Terezinha para a gente poder ter um atendimento físico da nossa população. Então, assim, tem várias situações hoje que se enquadra hoje esse nome que a gente usa tanto, que é o empreendedorismo, que ele está ligado em Sim, todas as áreas, todas né? as áreas, né? E é o empreendedorismo que fomenta os negócios, né? Todo grande empresário, um dia ele começou pequeno. E aí isso é algo que precisa ser lembrado também. Às vezes as pessoas começam algo e logo desistem das primeiras dificuldades, porque acham que não vai dar certo. Mas precisa lembrar que Persistência. aquele que está grande hoje, ele começou pequeno, Começou pequeno. né? Então, e isso- assim, às vezes você vai tropeçar muitas vezes, às vezes vai ter muitas pedras no caminho, você vai pedir muito para Deus, daí não Sim. adianta ficar sentado e só Exatamente. pedir. E assim, eu falo que tudo gera conhecimento. E Sim. conhecimento, sim, é tudo que a gente precisa. E lá na frente você vai entender o do porquê que você passou por tudo isso. Exato. Eu falo que o conhecimento é a única coisa que ninguém vai tirar Ninguém de você. tira da gente. Nossa, minha mãe fala muito isso. Nunca. Então, quanto mais a gente aprender, melhor é. Tati, E até nas estuda. falhas. Se você não tentar e falhar, É. você não vai saber como Não. fazer melhor. E a história nem fica bonita, né? É. Eu- Olha só. Eu, como empresária, já falei várias vezes. Eu já quebrei 2 empresas. E eu não tenho vergonha de falar isso. Por quê? Porque foi através disso que eu aprendi e hoje eu estou onde eu estou, ensinando Outras mulheres. Uhum. né, a Maravilha. não cometerem os mesmos erros. São as experiências que você passou e você traz para a vida. E olha que bacana poder compartilhar isso. É igual as experiências hoje que nós trazemos, que Santa Terezinha de Itaipu, ela é referência em gestão ambiental, né? Então, hoje lá na nossa Careste, nós temos a nossa unidade de valorização lá de produtos recicláveis, e agora nós já estamos implantando que a gente vai começar agora a coletar o orgânico para fazer a compostagem também. Uau. Então, lá ele serve também como um piloto. Vem municípios de todo o estado, vem outros estados. Já nós recebemos representantes da ONU. Há uns 3 meses atrás, eu recebi o prefeito de Cidade do Leste para vir aqui conhecer. Como é que vocês fizeram?
Foi fácil? Não foi. Foi uma caminhada de 22 anos para a gente chegar no resultado que a gente está agora. Mas a gente poder compartilhar essa experiência com os outros municípios, com certeza, talvez em 7 anos eles já vão ter resultado. Porque tudo aquilo que já deu errado durante o processo, a gente pode falar, olha, a gente tentou assim, mas assim não deu certo. Então, você já vai pular aquela etapa. Então, que bacana a gente poder compartilhar isso. Carla, uma última pergunta eu quero saber de você. Aquela menina que estudava lá no Carlos Zeve, imaginava onde ela estaria hoje? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu falei aqui sobre o maior desafio enquanto prefeita, né? Mas o meu maior desafio da vida foi quando, né, surgiu o meu nome para ser candidata a prefeita. Esse foi um grande desafio, até porque a Carla sempre foi técnica. A política, ela foi se desenvolvendo ao longo dos anos. E hoje, eu falo com muita propriedade para as pessoas que nunca digam que vocês não sabem fazer ou que vocês não conseguem fazer. Por que eu digo que foi um grande desafio para mim? Até porque quando eu fui candidata, né, muitas pessoas não me conheciam, até porque a Carla nunca tinha disputado uma eleição, nunca tinha sido vereadora também. A Carla também, para falar em público, tinha alguns traumas. Para gravar um vídeo, para gravar uma entrevista. Olha aí, Tatiana. Viu só? E eu sempre digo da importância hoje, voltamos a falar de propriedade sobre os assuntos, conhecimento. Exato. Porque ao longo desses anos todos, eu sempre estudei muito. Até hoje eu estudo muito. Acho que o estudo não para, né? Cada legislação eu estudo. Mas eu nunca imaginei, por isso que eu volto a dizer que Deus tem um propósito em nossas vidas. Nós temos a missão para cumprir aqui. E hoje eu sei que eu tenho uma missão de servir a população itaipuense, que eu fui escolhida pela população itaipuense, que me deram esse voto de confiança para estar aqui. E todos os dias, quando eu acordo, eu renovo as minhas energias e o meu propósito como se fosse o primeiro dia de governo. Com muito entusiasmo, com muita vontade, com muita responsabilidade, com muita transparência em todos os meus atos. Até porque hoje nós devemos seguir os princípios da legalidade. E me orgulha muito hoje quando nós avaliamos 3 anos e 6 meses de governo. Eu não respondo uma improbidade administrativa, não tenho um processo que respondemos, não tivemos nenhum problema com o Tribunal de Contas. E hoje, quando nós falamos dos índices de referência, das premiações, é um município premiado, nos orgulha muito, porque tem toda uma equipe, tem todo um time, tem toda uma equipe de servidores públicos hoje que entende a necessidade de servir e que a nossa população hoje tem orgulho por ter nos escolhido como seus representantes, né? Então, nunca a Carla lá do Carlos Zeve imaginou A Carlinha isso. Do INSS. A Carlinha do Social também nunca imaginou, mas eu sou muito grata a Deus, sabe, por tudo que acontece na nossa vida. Eu sempre falo muito, né, com Deus, que a gente nunca perca, né, a nossa fé, o nosso otimismo e a nossa humildade sempre. Que nós tenhamos sempre essa consciência que nós estamos aqui para servir. E por isso ouvir, que é tão importante para que a gente possa cada vez mais acertar em todos os nossos atos. Porque ninguém quer errar, mas o errar já diz a fala. Mas você vai tentando acertar, né? E os seus pais? Olha, é para encerrar, mas não estamos conseguindo. E os seus pais, como eles lidaram com isso? Ver você chegando tão longe e seu filho também. Porque eu como mãe, todos os meus atos que eu faço é para dar orgulho a ele e ele se espelhar em mim. Eu falo que se meu pai fosse vivo hoje, porque meu pai que era o político da família, né? Meu Deus do céu, né? Eu falo que se meu pai fosse vivo, o orgulho que ele teria. Porque meu pai, eu me lembro que eu falava assim, pai, tirei 95, né, na tal matéria, né? Ele falava assim, pra mim não faz mais que sua obrigação, devia ter tirado 100, né? É igual ele exigia também. muito, né? A minha mãe tem um orgulho imenso. Meu filho, em 2020, eu fui conversar com ele, na época ele tinha 10 anos, eu fui conversar com ele e falei, filho, a mãe vai ser candidata a prefeito, o que você acha? Ele olhou pra mim e ele falou assim, mãe, você vai trabalhar mais do que você já trabalha hoje? Eu falei, olha, filho, a responsabilidade é maior, mas acho que trabalhar mais é humanamente impossível, porque eu sempre tive essa pegada mais puxada mesmo. Então, assim, de viajar muito, né, de ir resolver situações, de conversar com secretários, com deputados, então fazia esse papel junto com o prefeito Cláudio já, né?
Então, também veio e falou assim, não, então eu te dou todo o apoio. E eles são a minha base. Meu marido é uma pessoa incrível, participa de tudo quando é necessário participar, me apoia, sabe? Não fica, às vezes, ali 8 horas da noite, olha, já tá vindo, Sim. né? Sabe que eu não vou estar em casa para fazer a janta, não incomoda se talvez no domingo eu também não esteja em casa, porque a gente tem os outros compromissos, né? A minha mãe, assim, incrível, falo que nesses anos todos, porque quando eu me debrucei mais na política, meu filho tinha 2 aninhos. Nossa. Então, minha mãe sempre foi essa minha estrutura, sabe? De cuidar do meu filho, de estar junto. Hoje ele tem 14 anos, né? Hoje Foi uma voa, mãezona, né? Então, assim, eu sou muito, muito grata, assim, sabe? Porque toda essa rede familiar, ela é necessária. Aham. Se não fosse, talvez a minha entrega não seria integral dessa maneira. E eu me frustraria, porque eu sou uma pessoa Sim. muito autocrítica. Eu Uhum. faço uma análise todos os dias. Como que foi o dia, como que foi a produção, o que que eu poderia ter feito melhor, o que Sim. que eu poderia, né? Já faço o meu planejamento para o outro dia, trabalho muito no domingo para isso, para poder planejar a semana, porque o nosso dia a dia ele consome a gente, Sim. né? Então a gente não pode hoje olhar um município só para você combater as situações do dia. Você tem que ter um planejamento da semana, isso eu tenho na minha mesa, um planejamento semanal, um quinzenal, um mensal, um trimestral, um semestral e o anual. Então, hoje a gente consegue... Muda muito? Claro. Muda, Todos os Toda hora. dias Sim. muda. Sempre tem aquela prioridade Aham. que acaba passando uma outra situação. Sim. Mas nós temos que trabalhar com planejamento para que a gente hoje também não se atropele durante o processo. Maravilha, cara. Nossa, que riqueza de Conteúdo, muito conteúdo. Muito a se espelhar também, você aí de casa, com a Carla Galendi. Não é só a prefeita, mulheres, é a Carla Galendi. E eu acho que foi muito assertiva essa nossa primeira convidada, Tati. Foi. Porque trouxe ali muita riqueza de informação, Conhecimento. muita Fico inspiração. feliz. Uhum. E Carla, mais uma vez nós queremos te agradecer por ter aceitado o nosso convite, Por ser essa mulher, por né? trazer tanta riqueza, porque acho que essa é a palavra que define hoje, né, Hoje. Tati? Tanta riqueza, porque é muito importante trazer toda essa fala, toda a sua história. E quem não conhecia a Carla, está Hoje. conhecendo a Carla hoje. E que caminhada, hein, para estar aqui. Obrigada, Parabéns, Kátia. Carla. Obrigada. Anne. Foi muito importante para mim também, importante poder estar compartilhando um pouco da minha vida, da minha trajetória e poder hoje talvez estar tocando outras mulheres também, inspirando certeza. Sim. outras mulheres, porque às vezes quando a gente só olha a figura ali nesse atual momento, você não imagina Exatamente. tudo que aconteceu, As todo o pedras no processo que caminho. aconteceu, né? Uhum. Todo o processo. E eu quero desejar todo o sucesso do mundo para vocês. Parabéns pela iniciativa. Eu achei incrível. Tenho Obrigada. certeza que vai ser um sucesso. Amém. Ah, Né, esse Amém. programa semanal que vocês vão estar fazendo, de Amém. muita interação e podendo também trazer essa rede de apoio a outras pessoas, né? E trazendo pessoas aqui voz. para compartilhar. Sim. Voz, exatamente. Dando Trazendo voz a Esse elas. é o propósito, dar voz A essas mulheres. a essas mulheres. Quem sabe alguns homens também, se for alguns. comportados. Claro, Brincadeira. claro. Carla, muito obrigada. Muito obrigado, Deus gratidão. abençoe a sua Amém, vida, a todos a sua nós. família e estamos aí. Com muita força, né? Com certeza. E saúde. Que Força, você tenha saúde muita saúde e para muita muitos fé. outros projetos Amém. que você esteja lidando e vai lidar ainda. Amém. Amém. Obrigada e obrigada também a todos que estarão acompanhando, que estão Sim. acompanhando hoje também. Aí do outro lado da telinha. Pessoal, já segue lá o nosso canal, já curte, já comenta. Dá like, dá compartilha. like, compartilha, porque esse é só o primeiro episódio do nosso Pode ser. E esse foi o podcast. Pode ser aí na sua casa, de Santa Terezinha de Itaipu. É isso mesmo. Até o próximo episódio. Tchau. No Pode Ser.